Olá, estou hoje aqui para falar para vocês sobre as constelações sistêmicas familiares. Como a maioria de vocês sabem, eu sou Sandra Súria, psicóloga e consteladora sistêmica, astróloga, teta healer e terapeuta floral. Estou aqui para falar para vocês qual é o papel do constelador. Hoje muitas pessoas estão fazendo cursos rápidos, estão se interessando por esta nova forma terapêutica e é muito importante mostrar para vocês o que realmente seria uma constelação e qual é o papel real do constelador. Em primeiro lugar, as terapias, de uma maneira geral, elas visam reparar, consertar, equilibrar, retornar ao equilíbrio. Quando nós falamos sobre constelação sistêmica, a gente está falando de uma técnica que foi desenvolvida por Bert Hellinger, um alemão que pôde observar como que nós nos comportamos de acordo com os sistemas em que a gente vive. Então, cada sistema tem suas leis, suas regras, tem seus tabus, tem o que é proibido, tem sempre um pensamento que permeia, que é comum a todo mundo. Existe algo, pactos, alianças ocultas, que faz com que as pessoas se sintam impelidas a querer pertencer e a querer, de alguma forma, fazer de tudo para serem amadas, vistas e reconhecidas. Isso pode acontecer dentro de uma família, isso pode acontecer dentro de um ambiente de trabalho, numa escola, ou mesmo em ambiente religioso, numa igreja. Cada um desses lugares, eles têm suas próprias regras. Para que as energias possam fluir com harmonia e que o amor possa imperar, existem 3 ordens anteriores. Como eu já comecei a dizer, a lei do pertencimento é a principal, porque é daí que você se sente fazendo parte. Então, todo lugar mostra, dá sinais de como que você tem que estar, pensar, reagir, vestir, falar, para que você possa pertencer a um grupo. Aqueles que não compreendem ou que de alguma forma agem contrário são excluídos. E tudo isso gera conflitos. A segunda lei da constelação fala da hierarquia. Significa que todos que vieram antes, que precedem, eles trazem a força do sistema e doam para os que vêm depois. Portanto, eles são mais importantes e devem ser colocados num local de hierarquia superior, hierarquicamente superior. Como, por exemplo, os pais. Os pais dão a vida e o filho recebe. Os avós passam para os pais passam para os filhos, e esses filhos depois terão filhos, que serão netos dos anteriores e bisnetos. E essa lei da hierarquia, ela vai de um movimento de inconscientemente determinar algumas escolhas, alguns caminhos que não eram no fundo o que você queria. Muitas pessoas sentem um peso, uma pressão de corresponder à vontade que veio do pai, aquilo que o pai não realizou. Então, a gente tem muitos emaranhamentos de pessoas tomando o destino de outras. E a felicidade aí e a desordem vai imperar. A terceira lei é da troca e equilíbrio. Acontece entre iguais. Somos sócios, somos primos, amigos, namorados, casais em geral. A lei do equilíbrio é que um dá e o outro recebe em equilíbrio. Ora um dá mais, outro dá um pouco menos. Ora dá algo e o outro recebe de forma diferente. Não precisa ser os dois dando a mesma quantidade. A lei do equilíbrio é: eu tenho algo que te interessa, que complementa o que você busca. E aí a gente vai vivendo e podendo trocar em harmonia o amor.
precisamos estar em posições iguais. Então, uma boa amizade, um bom casamento, uma boa sociedade comercial, né? Então, dentro desse trabalho de constelação familiar, a gente tem inúmeras formas de estar ajudando as pessoas a se verem, se reconhecerem dentro desses emaranhamentos, dessas dificuldades de estar tomando o próprio destino, dessa forma, às vezes, de não estar muito feliz por estar se alinhando com a dor e o sofrimento do pai ou da mãe, né? Ou sentindo muita vontade de ser reconhecido dentro de um trabalho e percebendo que ali tem coisas que não estão muito claras, que existem manipulações. Então, o papel do constelador, em primeiro lugar, não entra a análise. É um grande erro pensar que a gente vai, como constelador, fazer um diagnóstico, fazer uma avaliação e a partir daí vamos escolher que tipo de atitude ou que tipo de personagem, qual é o elemento que você vai colocar a partir de uma análise. Não. O papel do constelador não é de interpretar, analisar, é de estar no centro. Bert Hellinger falava de estar com o centro vazio. Se eu sou uma facilitadora do processo do outro, eu tenho que estar presente no meu centro. O lugar do constelador é um lugar de vazio, de estar em expectativa, em estado de observação, para que possa ser mostrado pelo campo morfogenético, para que a história, esse campo que permeia todas as memórias vividas por essa família, que ele possa ser mostrado. Então eu não posso chegar com ideias pré-concebidas, analisadas anteriormente. O bom constelador, ele entra se sentindo menor e não maior. Por que eu sou menor como consteladora? Sim, eu sou a menor ali. Porque aquele sistema não me pertence. Então, quando eu estou diante de uma constelação, eu preciso ter trabalhado em mim muita humildade, muita capacidade de enxergar o fenômeno que está se apresentando. E que não apresenta quando o indivíduo relata. Se o indivíduo relata anteriormente a sua história, e só depois quando você coloca a constelação, que se inicia a constelação, né? Seja ela com pessoas que vão representar, ou seja ela com bonecos. No meu caso, eu trabalho com bonecos flutuantes, constelação na água, principalmente. Então, só depois que aquele movimento inicia, é que eu posso, como consteladora, trazer da minha própria observação naquele fenômeno, eu vou trazer as frases solucionadoras. Aquelas frases em que a gente aprende sistemicamente, que vão desemaranhar, que vão trazer um início de possibilidade de que aquela coisa possa fluir. Como um bom advogado, quando ele vai mediar uma causa, um problema, ele não já chega com todas as respostas. Ele traz uma que começa a soltar o nó, para que depois, de acordo com o que vem do outro lado, aí a partir daí você trazer uma segunda. E de acordo com o que vem de lá, você traz uma terceira. Então o constelador, ele tem que estar com o centro dele em total estado de observação. Eu diria quase uma contemplação, que é esse estado de observação pura, sem julgamento. E esse estado, ele depende de uma preparação do constelador, de um autoconhecimento, de uma meditação, de um olhar com um pouco mais de compaixão. Porque se eu, como consteladora, sou capaz de olhar com compaixão para as minhas próprias questões, para as minhas próprias dificuldades, se eu sou capaz de me acolher, de buscar ajuda para mim, aí sim eu posso ser uma consteladora.
Mas eu, como consteladora, não posso chegar com um saber pronto e querer imprimir todas essas teorias e fazer frases lindas, chavões da constelação. Eu te vejo, eu te reconheço, é lindo, mas de nada me adianta se ele não for colocado na hora certa. Eu não posso trazer isso na minha cabeça. Eu vou falar isso, isso e isso. Então tem problema com o pai, então vou colocar o pai, vou colocar a avó. Não é assim que funciona. E os cursos não preparam as pessoas para sentir esse campo. Os cursos que estão aí muitas vezes online, em que a pessoa não pode estagiar com o professor, que ela não pode participar, não permite que a pessoa perceba o campo e que possa captar quais são as imagens que chegam para mim. Chegam imagens claras. Porque no meio de tudo isso, existem muitos segredos. Segredos que não foram contados, que nem precisam ser revelados naquela hora. E o constelador precisa entender isso. O menos é mais. O estar em estado de presença e acompanhar e acolher a partir do que é mostrado é o fenômeno. Por isso a gente traz a pergunta para o corpo e pergunta para aquele representante: como você se sente? Eu sinto um calor, um peso, ou seja, é o fenômeno, é como isso é registrado. A gente lê o inconsciente do sistema. O que foi representado naquele corpo que trouxe aquela mensagem. Então, muito cuidado. A constelação sistêmica, ela tem muitas possibilidades. Mas o treinamento de um bom constelador exige dele próprio estar atento a si mesmo, a entrar na constelação com o centro vazio, sem julgamento, sem análise, estar nesse estado de presença e observação ativa, consciente, para que possa captar e começar a soltar como um grande nó do novelo e soltando cada pedacinho, porque à medida que ele vai processando isso é que vai enxergar uma boa saída. Então eu sou Sandra Súria, consteladora, deixo aqui o meu carinho e as minhas percepções. Um grande abraço.